Boa tarde, gente. Estamos aqui mais um sábado ao vivo no Educo. Hoje a gente vai receber a nutricionista Luciana Nunes, que é nutricionista materno-infantil, mestre em Saúde da Comunicação Humana pela Universidade Federal de Pernambuco. Luciana, que é um dos principais nomes em relação à nutrição materno-infantil que a gente tem aqui no estado e também um dos grandes nomes até no país. Ela já está por aqui, eu vou aguardar a solicitação dela para a gente começar essa conversa sobre introdução alimentar, um assunto que interessa muito a muitos pais. E quando ela entrar, a gente começa essa conversa. Por enquanto vocês estão entrando, enquanto ela também faz a solicitação aqui, eu vou dar para vocês aqueles recados de praxe que eu costumo dar no início das lives. A gente está aqui em mais uma live do Educo, a gente realiza sempre aos sábados, 3 da tarde, aguardamos vocês por aqui, sempre nesse dia da semana e nesse horário. E a gente está com algumas novidades. Além de vocês conseguirem acessar todas as lives que a gente já realizou aqui no Educo, pelo nosso feed, as lives estão todas disponíveis aqui no feed, vocês conseguem ver todas. E a gente também tem, pelo link na bio, vocês conseguem acessar todos esses conteúdos que a gente já produziu. E também vocês conseguem ir para a página do curso Educo, um curso voltado para pais, mães, enfim, cuidadores de crianças que estão na primeira infância, ou seja, do 0 aos 3 anos. E aí esse curso é muito bacana porque a gente tem vários profissionais renomados para falar de diversos assuntos. Vocês encontram esse link na bio aqui do Instagram. Além disso, no link também na bio do Instagram, vocês encontram um link para uma pesquisa que a gente está realizando. A gente quer saber quais são os temas que vocês querem ver por aqui pelo Educo, o que é que vocês querem que a gente aborde. Então vocês podem participar dessa pesquisa pelo link na bio e recebem como presente o acesso a uma aula do curso Educo, que é a aula com Daniela Teixeira sobre infância e consumo. Vou aceitar aqui agora a solicitação de Luciana para a gente começar essa conversa deste sábado sobre introdução alimentar. Espero que vocês fiquem por aí. Mandem suas dúvidas, suas questões sobre o assunto. A gente vai iniciar a conversa com algumas questões que já foram enviadas. A gente vai também introduzir esse tema, mas quando vocês começarem a enviar pergunta, mandarem seus comentários, a gente vai ler também aqui e interagir com Luciana, que já está aqui na tela. Luciana, boa tarde. Oi, Ana, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem. Primeiro, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu fiquei muito feliz quando você respondeu meu e-mail dizendo topo participar, porque eu disse, meu Deus, Luciana é tão maravilhosa, ela aceitou o convite. Eu fiquei muito feliz, porque eu acompanho a tua página há muito tempo. E aí, assim, vejo as receitas, e não tenho filho, eu faço aqui o conteúdo pro Edu, mas acompanho as receitas, aí quero fazer pro meu afilhado, porque, enfim, é com a criança com quem eu convivo. E aí, eu acho teu trabalho, assim, maravilhoso, muito precioso. Então, já deixo a dica aí pra quem, enfim, quiser acompanhar. Luciana, o perfil dela é muito bom e ela é uma profissional maravilhosa, além de passar um carinho, que a gente que escuta falar, passa uma paz, um carinho tão grande que, enfim... Eu que fico agradecida, Ana Maria, pelo convite. É um assunto de grande relevância e quando eu vejo pessoas de áreas afins, né, interessadas nesse assunto, eu fico extremamente feliz, porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente informa, mais dúvida surge, sabe? E mais pessoas querendo realmente investir na alimentação na primeira infância. E eu tenho várias seguidoras que não são mães, que são, né, madrinhas, por exemplo. Eu também, meu primeiro contato foram com meus afilhados, né? Então, eles são uma grande escola, viu? Pode ter certeza. Mas eu fico muito feliz com o convite. Só tenho realmente a agradecer e que seja um momento de muita partilha. Ah, que bom. E aí eu fiz uma breve introdução sua, falei que você é Luciana Nunes, que é nutricionista materno-infantil, que tem mestrado pela UFPE. Mas eu queria que tu começasse se apresentando melhor para as pessoas, contando um pouco quem é você, qual é a tua formação, em que área você atua. Tá, perfeito. Então, meu nome é Luciana Nunes, eu sou nutricionista, formada há quase 12 anos. Na graduação, eu já sabia o que eu queria, mas eu confirmei que eu queria nutrição materno-infantil quando eu consegui ser aprovada no estágio extracurricular do IMIP. E aí, lá no IMIP, eu tive uma experiência maravilhosa com gestantes alto risco, com crianças, né? Isso há quase 14 anos atrás. E aí eu disse, não, é isso que eu quero para mim, né? A nutrição materno-infantil.
E aí eu terminei a faculdade e fui em busca de uma especialização, sendo que em Recife nós não tínhamos focada em materno-infantil. Tinha a própria do IMIP, que era nutrição clínica, e aí foi quando eu iniciei lá, porque tinha um módulo de nutrição infantil, mas aí depois teve uma instituição do Rio Grande do Sul que abriu, né, uma pós-graduação em nutrição materna e infantil. E aí eu não fiz em Recife, né, tive que fazer fora porque não tinha ainda essa pós. E aí eu comecei realmente a focar nisso. Então hoje o meu consultório, eu só atendo mulheres que tentam engravidar, né, que estão tentando. Então as tentantes, as gestantes, as mulheres que amamentam, os bebês, né, quando eles nascem, quando esse bebê tem alguma cólica, ou então o início da introdução alimentar e a alimentação na infância. Eu não atendo, por exemplo, assim, mulheres para emagrecer, ou então homens, né? Eu não atendo. É o público realmente materno e infantil. E com a especialização e a prática clínica, surgiu a necessidade de fazer um mestrado, né? E eu fiz em fonoaudiologia, porque foi quando eu comecei a ver os maiores erros alimentares. E aí, nesse mestrado, eles têm uma linha de pesquisa, que é a questão de motricidade orofacial, mastigação, que envolve também a questão de alimentação. E era um mestrado que eu conseguia levar a minha prática clínica para ele, né? Eu queria realmente focar também com a minha prática clínica, enfim. Aí eu fiz um mestrado com crianças seletivas, e que foi um mestrado que só veio realmente a trazer mais e mais conhecimento para essa área de introdução alimentar, né? Que é realmente um assunto extremamente atual e que, como eu te falei, sempre surgem dúvidas, né? E aí, quanto mais a gente consegue tirar, nós, enquanto plataformas de informação, né? Você com seu Instagram, com seu projeto, eu com o meu, quanto mais eu levo uma informação de valor, mais famílias eu alcanço, porque essa verdade aqui da gente, ela passa a ser verdade de muitas famílias, né? Então, isso que é maravilhoso. Obrigada por compartilhar esse conhecimento. E aí vamos começar com esse assunto. Queria que você falasse um pouquinho, você aí que atende, né, as mulheres que estão tentando engravidar, as gestantes, qual a importância de a mãe se alimentar bem e de os pais se alimentarem bem, ampliando aí para os pais também. Claro, claro. Então, é muito importante a gente lembrar que a criança, ela tem um modelo em casa, né? Então, como é que está o meu prato hoje? Não só eu como mãe, ou só eu como madrinha, ou como avó, né? Ou como cuidadora. Como é que está o prato dessa família? Quando esse bebê ele começa a comer, né, as comidas aos 6 meses, ele não tem muita noção nem do que ele vai fazer com aqueles alimentos ainda. Então ele ainda não consegue perceber o que minha mãe come ou meu pai come, né? Ou o que olha, tu já tem aqui Michele, que eu sou madrinha do filho dela, Matheus, que está assistindo, e foi uma grande escola para mim. Um beijo, Matheus. Então, essa criança ela não vai perceber ainda o que esses pais comem, mas à medida que ela vai crescendo, eu digo que quando ela completa 1 ano, vira uma chave. Ela consegue perceber o que a mãe, o que o pai, o avô consome, a avó, e ela começa a ter eles como modelo para o que eles comem, ela comer também. Ela quer que o prato dela seja parecido com o dele. O que tem no prato da minha família, tem no meu também, né? Não adianta eu ter uma má alimentação e querer que meu filho coma um prato de brócolis, né? Porque nós somos os grandes modelos, nós somos os grandes espelhos. Então, inclusive, eu tenho muita gente, Ana, no consultório, que diz assim para mim: Luciana, minha alimentação é péssima e eu quero mudar a minha alimentação através do início da introdução alimentar do meu filho. Né? E isso faz toda a diferença. Agora eu também escuto muito assim: Luciana, minha alimentação é péssima e eu não quero que meu filho tenha essa alimentação, mas eu também não vejo que os pais querem mudar, entende? E aí a gente vai ter 3, 4, 6 meses de vitória, mas quando essa criança ela começa a crescer, ela não consegue mais postergar esse hábito alimentar. Porque se meus pais não comem bem, como é que eu vou comer bem? Né? Então essa sua primeira pergunta é a chave para que a gente tenha essa alimentação saudável na infância. O ser modelo também na alimentação gera realmente algo muito maior do que a gente possa imaginar. Então, como já estão falando aí, o reflexo das nossas escolhas realmente move montanhas, né? Então, quanto mais eu sou modelo, eu ensino o bebê a mastigar, eu ensino ele a dar tchau, eu ensino a dar beijo, mas ele começa a visualizar o que eu consumo,
então ele aprende também com os hábitos alimentares dessa família. E aí, Luciana, eu queria que tu falasse um pouco da importância desse momento e dessas escolhas para a alimentação da criança. Porque eu já li, inclusive, que cria uma programação biológica que serve para toda a vida, enfim, do indivíduo. Queria que tu falasse um pouquinho disso, desse impacto desse período. É uma pergunta que eu sempre gosto de respondê-la, mesmo quando não é feita no consultório. É a primeira coisa que eu falo. O porquê de investir na introdução alimentar, né? Porque eu não posso pegar meu filho e já começar com os biscoitos industrializados, com açúcar. É tão mais fácil, né? Já está pronto ali na prateleira do supermercado. Eu não preciso escolher fruta, se está madura, se está verde, e de higienizar, se já tem aquele pacote pronto, né? Então, por que investir na introdução alimentar? Então, como você falou brilhantemente, né? Você deu essa introdução. Existe sim a programação metabólica, que eu vou programar essa criança por toda a vida. Essa programação, inclusive, tem até um termo que a gente usa, são os 1.100 dias que valem por uma vida. São os 3 meses antes da concepção, a gestação e o primeiro ano de vida e o segundo ano de vida do bebê. Se você somar esses dias, eles totalizam 1.100 dias. Tudo que eu fizer nesses 1.100 dias vai repercutir por toda a vida, porque eu vou estar formando células, eu vou estar formando todo um corpo. Antigamente, né, a gente acreditava que a criança ela só seria obesa, hipertensa, diabética, se os pais fossem diabéticos, obesos ou hipertensos, né? Seria apenas de ordem hereditária. E isso já se caiu por terra já faz alguns anos, né? Então, a gente sabe que, claro, que a parte hereditária ela influencia, mas atualmente sabe-se que os fatores ambientais influenciam muito mais na programação dessa criança. E um dos fatores ambientais principais é a alimentação. Então, se eu tenho uma criança que se alimenta com açúcares, gorduras, desde o início da vida, eu já vou estar programando uma célula que eu estou construindo com açúcares, gorduras, que vão ficar por toda a vida e que podem programar aquele indivíduo no futuro a ser diabético, hipertenso ou obeso. Então, o primeiro e grande ponto é esse, de realmente dar saúde e condições para essa programação metabólica favorável, né? O segundo ponto é que eu vou estar formando um hábito alimentar. Então, imagina que eu tenho um bebezinho que só tomava até 6 meses o leite materno ou, na impossibilidade do aleitamento materno, a fórmula infantil, né? Então, ele 6 meses tomando o leitinho dele, e aí com 6 meses eu tenho aquela página em branco que eu falo, né? Onde eu vou escrever a história da alimentação. Então, se eu já começo com iogurte, corante, açúcares, biscoitos, então eu vou ter um bebê que já vai querer realmente crescer consumindo aqueles alimentos, né? Então eu já vou começar a viciar paladar, eu já vou fazer com que o bebê ele comece a recusar as frutas. Então, assim, eu vou formar o hábito alimentar. Se eu quero que meu filho cresça comendo macaxeira, inhame, frutas, verduras, então eu preciso iniciar a introdução alimentar com isso. Porque a gente fala muito, como você falou, da programação metabólica, né? Eu vou ter essa janela de programar o bebê, mas eu também vou ter a janela da oportunidade. Tudo que eu dou ao bebê, ele aceita. Então, se tu der um brócolis, ele aceita explorar, ele aceita tocar. Se tu der um brigadeiro, ele aceita tocar e aceita provar. Então, se você já começa com o brigadeiro, o vício do brigadeiro, né? Do açúcar. A gente já sabe que hoje o açúcar, ele até já é comparado a alguns níveis de drogas, né? Em relação ao vício de paladar, né? Então, se eu já começo essa língua desse bebê que tem a papila gustativa bem novinha, se eu já começo a colocar açúcar nessa língua tão novinha, claro que eu vou ter esse vício desse paladar. Então, também a gente não recomenda, né? Então, junto a isso também pode aparecer cáries de uma maneira mais precoce, né? Que esse bebê ele já tem dentes e uma série também de malefícios. Então, a introdução alimentar, ela é o início de uma grande descoberta dessa vida e eu sempre digo que é um dos maiores presentes que os pais podem deixar para os seus filhos, principalmente hoje, sabe? Que nós nadamos contra a maré de industrializados, de muito açúcar, da obesidade infantil, né? Nós estamos vivendo agora um momento de transição nutricional.
Quando eu era da faculdade, há alguns anos atrás, a gente falava muito de desnutrição infantil, né? E hoje a gente não fala mais tanto de desnutrição. Nós falamos de obesidade infantil. Então, crianças com 5 anos com perfil lipídico, né, gordura, colesterol muito alto no sangue, que já é o primeiro sintoma de uma doença cardíaca, né? Então, crianças hipertensas, crianças diabéticas, que vêm dessa primeira infância, da má alimentação, sedentarismo, dos hábitos realmente como um todo, né? A gente recebeu uma pergunta aqui de Cris. Ela perguntou se pode iniciar a introdução alimentar aos 4 meses, porque ela vai começar a trabalhar, voltar a trabalhar. Perfeito. Então, quando iniciar essa introdução alimentar, né? Então, a gente tem que respeitar alguns sinais de prontidão do bebê. Eu sei que os pais, muitas vezes, eles ficam muito angustiados com o retorno do trabalho, mas aos 4 meses ainda não é indicado, porque a gente tem aqueles sinais de prontidão que vai me mostrar se o bebê está pronto para comer. Então, o bebê ele precisa estar sentando, ele precisa levar a comidinha à boca, né? Levar objetos à boca, ele precisa sustentar o tronco, a cabeça, o pescoço, para que ele não tenha um risco de engasgo. Fisiologicamente, esse intestino ele está muito imaturo, então a gente tem um risco dele desenvolver uma alergia alimentar. Então, o que é que geralmente a gente recomenda, né? Como essa participante perguntou. Eu vou voltar, porque meu bebê vai voltar a trabalhar, ele tem 4 meses. O melhor é que você continue o aleitamento materno, se estiver em aleitamento materno, claro, né? Você já pode começar a fazer as ordenhas em casa, né? É muito importante. E aí, já começar a fazer o seu estoque de leite materno para que seja dado ao seu bebê. Esse é o maior, a forma mais segura de alimentá-lo até próximo aos 6 meses. Luciana, eu não amamento, né? Eu uso a fórmula infantil, então, mesmo os bebês impossibilitados do aleitamento materno, que a mãe não conseguiu amamentar, ou não pôde, ou não quis, enfim, os bebês, eles também devem seguir de só iniciar a introdução alimentar aos 6 meses, tanto os de leite materno, quanto os de fórmula infantil. A gente recebeu um comentário de Maria Tatiane. Ela diz que nós também temos que... Subiu o comentário. Nós também temos que enfrentar e lidar com interferência familiar e da sociedade nesses hábitos. Exato. Eu sempre gosto de comentar, Tatiane, que é muito importante a gente trazer e sensibilizar as famílias, a família para a gente. Principalmente quem é mais antigo, quem tem outros esclarecimentos, outras informações. Eu não quero gerar um terrorismo nutricional, não quero gerar brigas familiares, porque eu sei que tem avô, que tem avó que diz, mas só isso, só aquilo. Então, geralmente, como é que eu oriento no consultório? Sensibilizem, mostrem dados. Tem um documentário muito bom, ele está disponível, né, gratuitamente na internet, que se chama Muito Além do Peso. Ele fala da realidade das crianças atualmente aqui no Brasil. Então ele mostra os dados de obesidade. E ele é um documentário muito gostoso de se ver. Ele não tem uma linguagem científica, é uma linguagem acessível. Então, geralmente, eu indico muito até para quem tem família, que não tem muito assim, Luciana, eu queria realmente mostrar o porquê investir na introdução alimentar. Então ele mostra o que é que a má alimentação no início da vida ela pode levar. Então, crianças assim, com 3, 4 anos, já viciadas em salgadinhos de pacote, que não comem mais nenhuma fruta. E eles mostram casos reais. Então, é bem assim, é bem chocante, mas nada que você não consiga ver. Mas é muito legal. Então, eu gosto muito, Tatiana, de sensibilizar a família. Mostra que você está fazendo isso para o bem do bebê. E não cria tantas barreiras, né? Sempre eu digo isso, que tem gente que quer, vai ser assim porque eu quero. Não. É a forma que a gente fala, é a forma que a gente sensibiliza. Quando você estiver oferecendo brócolis para o seu filho, faz um registro, manda para a família. Então, a pessoa termina sensibilizando. Eu tenho também pais em casa, né, mãe? Eu me lembro muito que minha mãe falava, com você tudo é diferente, né, com a minha filha. E aí eu fui mostrando a ela, mãe, mas é por isso e tal. Então, a gente foi conversando. E hoje eu sei que meu pai, minha mãe, meus sogros têm o maior orgulho da alimentação da minha filha. Mas a gente também tem que saber que realmente... É muito cultural o doce para a criança, né? Então, como nós, inclusive cada um de vocês, mesmo que os Instagrams eles não sejam profissionais, vocês também são plataformas de conhecimento. Então, fica lá gerando, né, um conteúdo legal, não de fazer postagem profissional, mas às vezes coloca lá o bebezinho comendo uma laranjinha, coloca rica em vitamina C, porque todos nós compartilhamos também informação e termina sensibilizando as pessoas. Qual o malefício do açúcar, né? Coloca lá.
porque a gente termina sensibilizando as pessoas. Então, eu gosto sempre de somar, sabe? Então, mostra um documentário, mostra uma informação, leva uma informação e sempre de forma pacífica, porque você termina sensibilizando e não afastando as pessoas. A gente recebeu uma pergunta de Patrícia. Ela pergunta quando introduzir o ovo na dieta da criança e como fazer isso. Tá, perfeito. Então, aí esse bebê, ele começou a comer, né, aos 6 meses. E o que é que eu vou dar de comida para o meu bebê? Eu sempre digo que é o que tiver na natureza. O mais perto da natureza, o mais in natura possível. Então, frutas, verduras, né? Aí se pode começar com as leguminosas, arroz, com a parte de feijão, com os cereais, arroz. Então, realmente é um cardápio o mais variado possível. E as famílias que fizerem uso de proteína animal também podem iniciar no início da introdução alimentar. Então, carninha, franguinho, peixinho e o ovo. Então, o ovo ele vai ser oferecido desde o início da introdução alimentar. Quando for a primeira vez que for ser ofertado, nós indicamos cozinhar o ovo por 10 minutos. Vai partir esse ovo em 4 pedaços e vai oferecer 1/4 de clara e gema. Por quê? Porque o ovo, ele é um alimento mais alergênico e caso esse bebê ele venha a ter alergia, será uma diminuída, né? Essa alergia. Não vou estar oferecendo um ovo inteiro. Então, sempre ofereço no primeiro momento um ovo cozido e 1/4 de clara e gema e observem qualquer reação. E mesmo que o bebê ame o ovo na primeira vez, esperem pelo menos um dia, né? 24 horas para poder oferecer mais, porque esses sintomas, eles podem ser também um pouco tardios. Podem ser no momento, né? Luciana, quais seriam os sintomas? Que é super comum, tá, Ana? Essa alergia ao ovo. Então, quais seriam os sintomas? Ficar algumas placas, né, no corpinho do bebê, né? Tem bebês que chegam a vomitar, né? Essas placas são placas vermelhas. Tem bebês que vomitam. Então, aí, caso apareça algum sintoma desses, a gente pede para que entre em contato com o médico, né, com o pediatra que acompanha o bebê e que seja suspenso o alimento. Uma pergunta de Bruna. Ela perguntou se pode dar cuscuz e tapioca aos 6 meses. Vamos lá. É uma pergunta sempre bem frequente, né? Claro que todo mundo ama cuscuz e tapioca. Então, se você for olhar para o alimento, cuscuz, milho, tapioca, poderia. Mas geralmente eu não recomendo logo no primeiro mês pelo risco de engasgo, né? Como o bebê está ainda iniciando esse processo, geralmente eu indico alimentos mais macios no início, então é a parte das verdurinhas, frutinhas, então uma fruta tipo mamão, abacate, banana, que é mais macio, para esse bebê começar a fazer esses novos movimentos com a boca. Então, geralmente, tapioca e cuscuz eu coloco depois dos 8 meses e observando como é que está esse bebê em relação às consistências. É um bebê que já está conseguindo engolir direitinho, que já coordena melhor esse alimento na boca. E quando for colocar algum tipo o cuscuz, eu sempre digo assim, oferece inicialmente ele molhadinho, ensopadinho com leitinho de coco caseiro, até a própria tapioca, pode fazer a tapioquinha e oferecer ela um pouquinho ensopadinha com leitinho de coco, sempre respeitando como é que está o bebê na introdução alimentar. Mas eu indico iniciar a introdução alimentar com os alimentos mais macios. Então, as frutinhas mais macias, como abacate, mamão, banana, os legumes, né, uma cenourinha, um girimum, certo? Anne deixou uma pergunta. Ela disse que a bebê dela tem 1 ano e ela pergunta se pode continuar com o uso da fórmula. Ela faz todas as refeições e só toma a fórmula para dormir e na madrugada. Pode sim, não tem problema nenhum, Anne. Essa fórmula da madrugada, ela não é de nutrição, né? Isso é realmente da rotina de vocês, se é o melhor para vocês, enfim. Em relação à nutrição, não vejo problema, mas em relação a antes de dormir também pode continuar e sempre lembrando que a partir de 1 ano o requerimento de cálcio da criança, né, a necessidade ela aumenta. Então aí vão entrar os derivados de leite, né, nesse primeiro ano de vida. Então sempre está colocando um iogurte natural nesses lanches, o queijinho, né? O próprio leite integral, né? O leite que vocês usam em casa, um leite em pó integral. Vai fazer um purê no almoço de batata. Essa criança ela já pode estar consumindo esse purê a partir de 1 ano. Vai consumir uma papinha de aveia. Então ela pode estar consumindo com leite integral em casa para que a gente realmente forneça a quantidade de cálcio que ela precisa e também, claro, através de outras fontes, como algumas fontes também vegetais,
que também tem cálcio. Então, mas como a pergunta foi do leite, pode sim continuar, não tem problema nenhum. Eu não indico excesso de leite ao dia. Por exemplo, 5 mamadeiras de leite ao dia após um ano, realmente não precisa. A gente recebeu outra pergunta de Cris. Ela pergunta se já pode oferecer sushi na introdução alimentar. Diz que lá na casa dela eles adoram. É o seguinte, em relação ao sushi, né, a gente sempre recebe essa pergunta, a gente tem que lembrar que o sushi é um alimento extremamente perecível, né? Ele tem um alto risco de contaminação, né, por ser um alimento completamente cru e que normalmente ele é manipulado sem o uso de luvas, né? Então, o que é que a gente indica? Se for oferecer sushi só a partir dos 2 anos de idade, e vocês precisam saber a procedência do local que está sendo oferecido esse sushi. Porque a criança, ela tem um risco maior, ela tem imunidade um pouquinho mais baixa, ela tem um risco maior de contrair alguma contaminação, infecção intestinal. Então, só pode pensar em sushi lá para depois dos 2 anos de vida. E se for hábito da família, né? Não precisa assim, a Luciana falou, meu filho tem 2 anos, eu nem consumo, mas eu vou colocar para o meu filho. Não. Se faz parte de um momento de vocês, se vocês gostam de se confraternizar comendo sushi, mas só pode pensar isso depois dos 2 anos de idade. Certo. Uma outra pergunta, agora é uma pergunta de Denis. Ele diz o seguinte: Luciana, meu filho não come carne, nenhum tipo de carne de jeito nenhum. Será que a gente não soube fazer a introdução alimentar ou será que é dele mesmo não gostar de carne? Tá, ele não falou da idade dele, né? Pode ser que depois Eu acho que Pietro tem 4 anos. Ah, então perfeito. Já é uma criança maior. É o seguinte, pode ter sido, certo, do início da introdução alimentar. A gente sabe que a carne, ela é mais difícil de ser mastigada. Se você pegar, tem gente que vai assim pro meu consultório e diz assim, Luciana, meu filho não come carne e frango. Ele mastiga, mastiga e cospe. Aí eu sempre falo, como é que será que tá a mastigação? Não é o nutricionista, certo, que avalia a mastigação, quem avalia é o fonoaudiólogo, mas aí eu só pergunto na consulta e geralmente quando eu vejo necessidade eu já encaminho para o outro profissional. Mas aí tem gente que me diz, mas ele mastiga bem porque ele come biscoito. Ele come, né? Mas se você pegar o biscoito, pega um biscoito maisena, coloca na tua boca, não faz movimento nenhum. O biscoito ele dissolve. A carne não. Ela vai ficar por lá bem mais tempo. Então a criança ela precisa realmente saber mastigar. Pode ter sido a introdução alimentar, se for oferecido muito triturada, muito escondida, né? Ele sem conhecer. E aí agora ele pode ter provado o sabor e não gostar, ou realmente não saber processar essa carne. Agora também tem que, eu não digo nem que é algo polêmico, mas já tem algumas linhas que dizem que essa é uma evolução humana, né? Que as pessoas vão parar de consumir carne, né? Enfim, animais. Existem algumas linhas que dizem isso, porque realmente é crescente o número de crianças que não querem consumir carne e frango. Pode ser uma evolução, é uma interrogação, sim ou não. E aí eu vou te responder mais um pouquinho, Denis. Luciane, faz mal meu filho não comer carne? Não faz mal nenhum. Até se vocês fossem uma família vegetariana e vegana, nós já temos alguns consensos que eles trazem pra gente que a criança que não consome carne e a família que não consome carne, eles pedem que realmente seja acompanhado por profissional que faça um cardápio com outras fontes de proteína, porque a carne é uma proteína animal que vai ajudar a formar novos tecidos para essa criança. Então, a gente vai colocar outras fontes de proteína, então leguminosas, a parte do feijão, né? A parte também de queijo, leite, derivados, enfim. Até castanha também tem um percentual bom de proteína, né? Quinoa, enfim. Aí a gente conversa e vai para um outro lado. Mas se ele não come carne, não precisa forçar. Se ele não gosta, não tem problema nenhum. É só realmente mudar o cardápio dele, né? Colocar outros tipos de fontes de proteína. Anne deixou uma pergunta aqui. Já que você falou de sushi e os crustáceos, é indicado em que idade? A gente já pode estar iniciando esse crustáceo um pouco antes de 1 ano, agora sabendo qual é a procedência. Como são alimentos extremamente perecíveis, a gente realmente pede, se for consumir, dar um camarãozinho, né, antes de um pouquinho de 1 ano, sempre está fazendo ele em casa. Não é para, a Luciana falou, então vamos para a praia, né? Agora não, que ninguém está liberado, né, para ficar indo para a praia comer comida de praia, mas quando tudo isso acabar, não pode ir para a praia pedir num bar uma porção de um fruto do mar, porque a gente sabe que é extremamente perecível, eu tenho que realmente ter o controle desse preparo para não levar um risco de contaminação alimentar. E a gente recebeu uma outra pergunta
de Etena, eu acho que é esse o nome dela. Meu bebê está rejeitando as comidinhas após os primeiros dentinhos. O que fazer? Super normal, Etena. O que você tem que fazer é continuar o seu papel de mãe, continuar oferecendo de forma tranquila, sem forçar, sem substituir e respeitar esse momento, porque a gente tem que lembrar que é osso nascendo na carne, então dói muito neles, né? E eles não entendem. E aí você pode estar colocando uma frutinha mais geladinha, fazer um picolézinho de leite, né? Se mamar o teu bebê, pode ser de leite materno. Se ele não mamar, pode ser o leitinho da fórmula, ou bater um abacatezinho com leitinho de coco e fazer um picolézinho, porque o geladinho vai acalmar esse nascimento dos dentes. E realmente ter um pouco de paciência que vai passar. Mas realmente é uma fase que dói bastante, que eles diminuem a ingesta alimentar por conta do desconforto. Mas assim, continua oferecendo nos horários alimentos mais macios, alimentos mais geladinhos, que já já vai passar e ele vai voltar a comer melhor. Agora, se você forçar, né, quiser abrir a boquinha do bebê de uma forma que não seja legal para ele, aí ele vai formar uma memória negativa e aí pode levar a um problema alimentar. Mas se for só pela dorzinha do dente, já já ele volta a consumir. Cris perguntou, Luciana, se você está atendendo nesse período de quarentena, de pandemia. Eu atendo, sim. Estou atendendo somente online, né? Então, fica lá no meu Instagram, tem um contato. Então, a gente está fazendo através de aplicativos, atendimentos. E tá dando tudo certo. Então, qualquer coisa que precisar. Luana deixou uma pergunta. Ela disse que o bebê dela tem 7 meses e não tem nenhum dentinho. As comidas mais secas, ele tem dificuldade na deglutição. Qual é a dica para isso? Luana, não tem problema nenhum não ter dentinho. E até por não ter, até para estimular que ele tenha, fica oferecendo alimentos de diferentes texturas. Então, assim, pode oferecer a bananinha para ele ficar mordendo, um pedacinho de carne maior para ele ficar chupando, porque você vai massageando essa gengiva e ajuda na erupção dos novos dentinhos. Comidas mais secas, você diz assim, dele não conseguir rasgar, é claro que a gente não vai indicar, né? Mas as frutinhas macias, legumes, carninhas desfiadas, ou até um pedacinho da carninha maior, um filezinho maior para ele ficar chupando, não tem problema nenhum. Mas alimentos que ele precisaria rasgar com o dente, aí geralmente a gente não vai indicar porque o bebê não vai conseguir. Fran perguntou o que fazer quando a criança de mais de 2 anos não aceita o alimento de extinta normal e só quer passado no liquidificador. Passado no liquidificador ou passado? Tá, não sei o alimento de extinta. Eu não entendi o que é extinta. Eu não sei se foi o corretor que mudou, mas ela pergunta, né, se não aceita o alimento de determinada forma normal e só quer passado no liquidificador ou processado, talvez. O que fazer? Perfeito. Fran, isso a gente tem que saber qual foi o início de tudo. Será que na introdução alimentar, textura, ela corrigiu agora. Ok. Fran, como é que foi o início da introdução alimentar? Né? Por isso que no início, como é que a gente indica? Os alimentos levemente amassadinhos com um garfinho ou o alimento inteiro, né? Que é aquele método BLW, que é a criança que come o pedaço inteiro já. Uma laranjinha, uma manga que a criança possa levar à boca. Então, se na introdução alimentar eu já começo liquidificando e peneirando, esse bebê ele não evolui em consistência. É igual a andar. É uma parte do desenvolvimento. Se nós não permitirmos que o bebê vai engatinhando, começa a ficar segurando nos móveis, né, para ficar em pezinho, ele não vai chegar até a marcha. Então é igual a mastigar. Então mastigar também é treino. Se ele fez na introdução alimentar tudo liquidificado e peneirado, por isso que com 2 anos ele está liquidificado e peneirado, que é isso que eu não entendi. Se for, aí vai ter que fazer um trabalho que nem é muito com o nutricionista, inicialmente com um fonoaudiólogo, para ensinar essa criança a mastigar. Porque se ele só quer liquidificado é porque ele não sabe mastigar muitas vezes. Ou realmente ele não consegue suportar a textura de sólido na boca, porque ele não foi treinado, né? Porque é um treino realmente. Então, a gente precisa realmente avaliar como foi o início dessa alimentação dessa criança. A gente recebeu uma outra pergunta, dessa vez é de Lucy Cleide. Ela diz que o bebê dela tem 1 ano e 1 mês. E nessa quarentena quer mamar toda hora. Eu até conversei sobre isso ontem no meu Instagram, Lucy Cleide. Não tem problema nenhum, né? É muita mudança. Até eu conversei com uma amiga minha nutricionista ontem que eu queria escrever falar sobre que
o mundo inteiro mudou. Imagine uma criança, né? Então é muita informação para uma criança que mesmo que antes, Luciana, meu filho não ia para a escolinha, ele ficava mais em casa, mas tem a rotina de descer para o parquinho, de ver a avó, de ver o tio, de ver um amiguinho. Então mudou toda a rotina dentro de casa. Então a gente sabe que o peito, ele além de nutrição, então se você também estava mais fora de casa trabalhando, tá mais presente em casa, então ele vai querer ficar mais no teu colo, aproveitando, porque é muito além de nutrição, né? Ele é aconchego, é carinho, é vínculo, né? Então não tem problema nenhum, né? Desde que você também esteja tranquila com isso. Eu sei que cansa, também tem uma filha que mama e ela tá mamando muito mais nessa quarentena, mas vai passar, acredito que já está passando, então força aí. JJ Nunes deixou um comentário. Parabenizo e testemunha as indicações nutricionais na outra faixa etária. Tenho 65 anos e muito bem cuidado por Luciana. Deixa eu ver aqui. Luana perguntou: água, tem quantidade específica para que um bebê deve tomar? No caso dela, ela diz que o bebê dela toma fórmula. Quanto devo me preocupar com a água? Então, é muito importante a gente saber que, sim, desde os 6 meses desse bebê, é indicado que ele comece a usar água nos intervalos das refeições, certo? Então, no início, o bebê ele vai tomar bem pouquinho, 150, 200 ml, mas lembrando que a fórmula, né, a água da fórmula também hidrata o bebê e o leite materno também. Mas a água, ela precisa ser oferecida nos intervalos das refeições, desde o início da introdução alimentar. Luciana, a gente aqui com o que foi deixado de pergunta foi cumprido, então eu vou continuar com o meu roteiro, mas se as pessoas deixarem outras perguntas, Perfeito. A gente continua respondendo. Tá, perfeito. E aí eu tinha programado para perguntar a você qual a importância da variedade. E aí variedade de alimentos, variedade de textura, de sabor, de apresentação. Perfeito, Ana. E aí, como eu abri a caixinha de perguntas já no meu Instagram, com essa tua pergunta eu já vou responder várias, né? Porque muita gente pergunta isso, por que variar, como variar nessa introdução alimentar, dizendo que tem dificuldade, né? Primeiro ponto é que a gente tem a janela da oportunidade. Se eu quero que meu filho ele cresça comendo tudo, quanto mais eu variar essa introdução alimentar, quantos mais tipos de feijão, feijão preto, mulatinho, macaça, verde, né? Quanto mais eu coloco essas comidinhas para o meu filho do início, mais ele vai crescer comendo tudo. Então é muito importante essa variação desde o início, tanto em relação à variedade de cardápio, como de texturas, como você falou, porque na parte de textura, eu vou fazer com que essa criança ela comece a desenvolver essa questão da mastigação, né? Em relação à variedade, eu vou fazer com que essa criança ela cresça com um cardápio muito mais amplo em relação à alimentação. Então, assim, a variedade é isso, é dar oportunidade para a criança conhecer de tudo um pouco e crescer comendo tudo. Então, quanto mais eu investir na introdução alimentar, melhor. E aí uma pergunta que surgiu lá no meu Instagram foi assim: eu não consigo variar porque eu não tenho tempo de cozinhar todo dia comidas diferentes. Isso é super normal, né? E principalmente na quarentena. Eu sempre digo que o bom amigo da variedade do cardápio da criança é o congelamento. Então, se você pode fazer uma comidinha durante a semana e congelar, né? Então vai ser muito mais fácil para você conseguir manter um cardápio completo e variado. Então você pode fazer tipo no dia só, um feijão preto e um mulatinho e já congela os dois. Faz um franguinho e uma carninha e já congela os dois. Então, a gente pode estar assim congelando esses alimentos, a gente não vai ter perda de nutrientes se for congelado da maneira correta. E aí vai ser um grande aliado à manutenção do cardápio variado, que é importantíssimo para que essa criança ela cresça comendo tudo. Uma pergunta que chegou foi do blog Vaste Maranhão. Pergunta: qual leite posso usar para fazer as comidinhas para minha bebê? Vai fazer 11 meses segunda-feira. Eu gosto muito de usar os leites vegetais com essa idade, né? Então eu gosto de usar leite de coco, que nutricionalmente é riquíssimo, ajuda muito na imunidade. Leite de castanha, leite de amêndoas. Tem também o leite de arroz, que eu gosto, mas não tanto quanto o de coco, o de castanha. O de coco é bom porque aqui a gente consegue encontrar coco, né, ralado em todos os lugares, né? Inclusive, as pessoas têm muita dúvida onde compram coco ralado, seco, né, congelado. Em qualquer lugar que venda hortifruti, geralmente no congelador, já tem lá um potinho de coco ralado congelado. Então, só é bater em casa com água quente, peneirar e é o leitinho de coco caseiro e que você também pode estar congelando.
Então eu gosto muito de usar os leites vegetais nessa idade. Não para substituir a fórmula, tá? Ou leite materno. Como ela perguntou, para receitas. Aí pode. Meika perguntou, com quanto tempo pode oferecer queijo de manteiga? E aí eu queria que você falasse sobre esse queijo que ela perguntou e, se possível, de outros queijos também. Tá, perfeito. Então, geralmente o que é que eu falo? Eu gosto de oferecer, de iniciar a oferecer leites e derivados a partir de 1 ano. Se faz parte do hábito da família, né, o uso de queijo de manteiga, pode oferecer sabendo a procedência. Agora, claro que eu prefiro os queijos mais brancos no início, um queijo coalho, queijo Minas, queijo ricota, queijo cottage. E aí pode estar oferecendo sim, não tem problema nenhum. E aí são fontes boas de cálcio também. E fazendo parte do hábito da família, só vai ser um cardápio ainda mais variado. Uma outra pergunta do blog Vasti Maranhão. Minha bebê está no LMLD de alimentação e alimentação. Após Certo. 1 ano, tem necessidade de tomar algum outro leite ou só derivados? Nenhum. Para quem não sabe, que ela falou, né? Leite materno e livre demanda, né? Esse termo que ela usou. E alimentação após 1 ano. Não precisa usar de jeito nenhum outro leite, só os derivados. Então, coloque iogurte natural nesses lanches, coloca leite na forminha de purê no almoço, coloca queijos. Só precisa usar os derivados, não precisa usar outro tipo de leite. Uma outra pergunta. O leite pela manhã é necessário para uma criança de quase 2 anos? Depende de quem é essa criança. Se é uma criança que come já tudo, que tem uma alimentação boa, não é algo que seja crucial, né? Se faz parte do hábito dela, se não atrapalha as outras refeições, porque tem criança que toma um leite e fica muito saciada, né? E passa a manhã toda sem querer comer, a gente vai ter que avaliar. Mas se é algo que ela toma o leitinho dela, tá tranquila e come os outros grupos alimentares, não tem problema nenhum, não. Mas não é mais tão necessário se ela usa os derivados de leite. Não, a pergunta é essa, se é necessário, não é, se ela usa os derivados do leite. Bianca perguntou, bebê de 1 ano e 3 meses pode comer chia, quinoa, linhaça e amendoim? Pode sim, gosto bastante para enriquecer essa alimentação, principalmente a partir de 1 ano, que a gente sabe que algumas crianças começam a ficar um pouco mais seletivas. Então, elas começam a diminuir o que elas comem do alimento. Então, se eu enriqueço esse alimento num volume menor, essa criança vai sendo suprir a necessidade dela nutricional. Então, pode consumir sem problema nenhum, gosto bastante. Tiago pergunta, boa tarde, gostaria de saber uma alimentação para um bebê de 10 meses, uma boa alimentação. Então, Tiago, os alimentos mais perto da natureza, os mais in natura possíveis. Então, os lanchinhos seriam geralmente frutas. Você pode enriquecer com farelinho de aveia, pode colocar um pouquinho aí de alguma farinha mais rica também, uma farinha de castanha nesses lanchinhos. Almoço sempre com os grupos alimentares, né? Então verdurinhas, os legumes, uma proteína animal, se vocês fizerem uso, carne, frango, peixe ou ovo, algum tipo de cereal, um arroz ou um macarrãozinho e uma leguminosa, né? Então feijão preto, feijão macaça, enfim. Lanchinho da tarde também, então frutinhas. E o jantar, geralmente eu digo, fazer muito com o que a família tem hábito. Então uma sopa de legumes com a carne mais magra. Pode usar também, tem gente que gosta de usar um risoto à noite. Não, Luciana gosta de usar as raízes, os tubérculos, né? Inhame, macaxeira, enfim. Então, é uma alimentação mais in natura possível, sem a presença de açúcar e de sal, corante e conservante, não precisa. E quando for temperar essas comidinhas, que também foi uma dúvida que sempre surge nas caixinhas quando eu abro, como temperar? Eu não indico sal aos 10 meses, né? Então pode temperar com azeite, alho, cebola, coentro, cebolinha, orégano, com essas especiarias mais naturais o possível. E é isso. Então, é uma alimentação o mais in natura e o mais perto da natureza possível. Não precisa ter nenhum industrializados. Luana pergunta, meu bebê de 7 meses, para fazer purê, uso leite no preparo, o mesmo que faço sua fórmula? Pode ser, Luana, de fórmula. Eu só não vou indicar que você coloque essa fórmula para ferver, né? Você pode começar a fazer o purezinho e aí depois desligar o forno ou a papa e adicionar a fórmula, né? No purê, ou então usar um leite vegetal, como leite de coco, que é um leite extremamente rico nutricionalmente. Fran pergunta, como e quando introduzir os folhosos para garantir a aceitação? Fran, os folhosos, tipo a parte de espinafre, de couve-folha, eu já indico desde o início da introdução alimentar, né? Eles bem cozidos,
né? Não tem problema nenhum. E aí você já pode começar a apresentar as folhas perto dos 9, 10 meses. Geralmente eu passo até uma atividade para os pais. Peço para pegar uma folha de alface e entregar para o bebê começar a rasgar, a conhecer, a tocar, né? Quanto mais o bebê ele toca, o bebê ele conhece o mundo através do tato, né? Então, e através também da boca. Então, quando ele toca, é mais fácil dele levar a boca. Então, desde o início, pode já começar com a parte de brócolis, espinafre, couve-folha, tudo cozido. E a parte dos crus entre 9 e 10 meses, iniciando assim, dar uma folha grande para o bebê tocar, conhecer, enfim. É isso. Meika perguntou, pode usar qualquer leite para fazer papa e purê para o bebê de 1 ano e 5 meses? Eu gosto de usar, Meika, o leite integral em pó. Né? Mas aí eu não sei se o bebê é alérgico ou não, mas se for um bebê não alérgico a leite, é o leite comum, leite integral em pó para fazer papas e purês. Essa pergunta já aconteceu, Luana entrou agora, e aí de repente se outra pessoa entrou, ovo quando oferecer? Início dos 6 meses da introdução alimentar, né? Sempre cozido por 10 minutos, 1/4 de clara e gema. Sua receita, Luana ainda, sua receita de açaí com banana que você postou, posso oferecer para um bebê de 7 meses? Pode, sabendo a procedência da polpa do açaí, que não tenha açúcar. Problema nenhum. E até para aquela mãe que estava falando que o bebê está com os dentinhos nascendo, é uma opção muito boa, né? Porque fica bem cremosinho, é um lanche extremamente rico. Açaí é muito rico nutricionalmente, né? E aí a gente pode usar sim. Clara perguntou, aos 4 anos, quais as principais orientações? Carne suína, alguma restrição? Clara foi minha colega de faculdade. Tudo bom, Clara? Quanto tempo? Não tem, Clara, nenhuma restrição. Aqui no Brasil, nós temos essa cultura de dizer que o porco, né, é um animal sujo. Mas a carne suína nos países desenvolvidos é uma das carnes mais consumidas, né? Agora, claro que aqui, como o porco é criado na lama, é criado, às vezes, de maneiras indevidas, a gente tem que saber qual vai ser a procedência dessa carne, né? Se você vai comprar no local maior e tal, problema nenhum. Inclusive, pode ser usada desde o início da introdução alimentar. Fran pergunta a partir de quando oferecer pão? Pão. Então, Fran, uma pergunta que todo mundo faz, né? A gente sabe que o pão, até nós adultos viciamos, comer um pãozinho francês não seria proibido porque é trigo, né? Mas tem o sal. Geralmente eu peço para iniciar, assim, não é para iniciar, Luciana, eu queria dar depois de 1 ano e tenta oferecer os pães integrais, né? Porque vai trazer mais saúde, mais nutrição, mais nutrientes. Então, essa parte de produtos de padaria eu deixo para depois de 1 ano, porque até 1 ano eu quero que as crianças conheçam realmente frutas, verduras, feijão. Nós moramos no país tropical, então a gente tem muita fruta para apresentar para essas crianças, a gente tem muita verdura. Então, quanto mais vocês apresentarem, melhor. Sabrina deixou o seguinte comentário. Oi, me chamo Sabrina, meu bebê tem 1 ano e 5 meses. Ele se alimentava muito bem e agora só quer comer carnes e frutas e não aceita muito bem os grãos. Tenho que distrair ele para comer. Alguma dica? Primeira coisa, Sabrina, não distrai ele para comer. 1 ano e 5 meses, a demanda do bebê, ela cai muito, né? Então, ele não vai precisar mais crescer tanto e ganhar tanto peso como foi no primeiro ano de vida. Então, realmente, a demanda nutricional cai, o apetite diminui. O segredo é qual é a sua função enquanto mãe, a função enquanto avó, a função enquanto pai. Continuar oferecendo os grãos numa quantidade bem menor, né? Porque ele vai se arriscar mais. Coloca a carninha que ele gosta. Alimentos rejeitados nunca devem ser tirados do prato. Continua oferecendo, muda o formato como você oferece, coloca uma quantidade menor no prato, que já ele vai voltando a comer. Tena perguntou se um bebê de 11 meses pode comer qualquer fruta. Pode sim comer qualquer fruta, só peço para ficar atenta a 2 frutas, Tena. O abacaxi e o morango. Abacaxi, porque se estiver muito ácido, eu peço para não dar, né? Porque se ele estiver bem branquinho, porque pode formar afta até na gente. Né? A gente come abacaxi, a língua às vezes corta, né? E a boca do bebê é bem mais sensível. E o morango, eu só libero se for orgânico. E claro que aqui, realmente, em Recife, é extremamente difícil encontrar morango orgânico. Não precisa ir atrás de morango orgânico, mas se for fazer o consumo, eu prefiro que seja orgânico, porque tem muito agrotóxico. Mas o restante pode tudo.
Luciana, a gente tá chegando aí ao fim, já chegamos a Ai, que uma hora de pena. live e foi tão produtiva, tanta gente Pois perguntando que o é, tempo muito passou assim. rápido. E aí É. eu queria saber se você tem alguma consideração final, alguma mensagem para amarrar tudo isso que foi dito, para a gente se despedir. Tá, então assim, primeiro eu gostaria de agradecer, né, por tudo, pelo convite e falar que a introdução alimentar é o início das descobertas alimentares. Tudo que nós fazemos para esses bebês vão repercutir por toda a vida. Então tenham paciência, tenham persistência, não liquidifiquem, não peneirem, variem esse cardápio, né, o máximo que vocês conseguirem. Sejam gentis com esses bebês, né? Os bebês eles estão iniciando essa introdução alimentar, então é um mundo de descobertas para eles também. Quando os bebês colocam a comida na boca e começam a cuspir, começam a colocar a língua para fora, não pensem que é porque eles não gostaram, certo? Mas é porque eles estão tentando conhecer que textura é aquela, que cheiro é esse, né? Que formato é aquele. Um alimento, ele precisa ser oferecido pelo menos de 15 a 20 vezes para o bebê saber se ele gostou ou não. Então, assim, é um caminho que, às vezes, muitas famílias precisam de um apoio. Então, busquem esse apoio, porque tudo que vocês vão fazer agora vai repercutir por toda a vida desse bebê e dessa família. Porque comer é uma atividade de vida diária, né? Eu vou comer 4, 5, 6 vezes no dia. Imagina que eu tenho uma criança com um problema alimentar em casa. Então, vão ser 4, 5 ou 6 momentos que não vai ser um momento positivo para aquela família. Então, invista na introdução alimentar. Eu sei que às vezes é difícil, a caminhada às vezes é longa, mas esse percurso ele vale muito a pena, principalmente pela questão de saúde, né? Levar saúde e levar boas vivências à mesa para essa criança e para essa família. Luciana, muito obrigada pela participação. Foi maravilhosa, como muitas pessoas, inclusive, estão dizendo. Então, não sou só eu Eu tô dizendo. lindo. As pessoas gostaram muito também, então fico muito feliz. Fran perguntou se a live vai ficar salva. Sim, Fran. Todas as lives que a gente faz aqui no Educo, elas ficam salvas no nosso feed. E acho que já aconteceram, estão salvas aqui no perfil. E essa também, como as outras, também vai estar disponível. E aí, eu quero te agradecer mais uma vez, Luciana, dizer para vocês que esses conteúdos vão estar disponíveis. A gente tem também o curso Educo, que é voltado para a primeira infância, que fala de vários temas relacionados à primeira infância, parentalidade consciente, consumo na primeira infância. Para vocês conhecerem o curso, o link está na bio, vocês conseguem ver lá. A gente também está fazendo uma pesquisa, que vocês conseguem acessar essa pesquisa pelo link na bio. A gente quer saber quais são os temas que vocês querem ver aqui no Educo, porque aí a gente traz para cá para discutir com especialistas, com as pessoas que conhecem desses assuntos. E aí, preenchendo a pesquisa, dizendo quais são os temas que vocês querem ver, vocês ganham uma aula do curso, que é a aula de Daniela Teixeira, que é sobre consumo e infância. E aí, queria pedir para vocês acompanharem aqui no Educo e acompanharem o conteúdo de Luciana também no Instagram dela, porque aí, enfim, essas discussões que as pessoas queriam mais estão lá no perfil dela também. E aí, se for possível, mais para frente, a gente marca outros encontros, enfim, com outros temas. Claro. Enfim, muito obrigada a todos Muito vocês obrigada. que acompanharem a você. Muito obrigada, Ana. Parabéns pelo trabalho. Sucesso no seu curso. E é isso. Eu queria mandar um beijo especial para o meu pai, que estava mandando comentários, né? JJ Nunes é o meu pai. Ah, que maravilhoso. E aí, que está aí no mundo do Instagram depois da pandemia. Então, é isso. Muito obrigada também, Ana. E obrigada por tudo e um bom final de semana para todos. Um bom fim de semana para todos. Até mais. Um beijo. Tchau. Beijo. Beijo.